Olá, graça e paz, queridos. Chegamos ao nosso segundo estudo sobre as festas extraordinárias. São duas festas extraordinárias que nós separamos para completar o nosso estudo das festas bíblicas. A festa de Purim, que vimos no vídeo anterior, e agora a festa de Hanukkah. Hanukkah significa dedicação. Esta palavra significa dedicação. Foi quando o templo de Israel foi dedicado ao Senhor. Na verdade, ele foi rededicado, porque aconteceu uma coisa muito terrível. Isto lá por volta do ano 168 a 165 antes de Cristo, quando Israel estava debaixo do domínio grego, né, do domínio ali de Alexandre, e Alexandre havia morrido, Alexandre o Grande, e havia dividido, seu império foi dividido, né, em 4 grandes grupos, e num desses grupos estava ali a nação de Israel, né, a terra de Israel estava ali. E Israel ficou por um tempo sob o domínio de um tirano chamado Antíoco Epifânio. E Antíoco Epifânio, ele procurou de todas as formas eliminar a religiosidade, a fé do povo judeu, proibindo o sábado, proibindo circuncisão e fazendo outras coisas assim muito terríveis para matar a fé do povo. Aí que a gente vê, que eu falava no vídeo anterior sobre Esther, que as ações naturais, por trás delas, existem ações espirituais. Quer ver uma coisa? Nós estamos passando, o mundo está passando por essa situação aí desse vírus. É uma coisa natural, né? O que é um vírus? É algo natural, da natureza. São coisas que acontecem, até certo ponto normais. Mas certamente o inimigo está por trás. Há uma força espiritual, há uma ação espiritual por trás disso para atingir o mundo em diversos níveis e particularmente ao povo de Deus, àquele povo que o combate, que o desmascara, que o expulsa, que o repreende, que o amarra, que liberta vidas. Então nós temos que estar sempre muito atentos ao que está por trás de todas as coisas. Então, por trás de Antíoco Epifânio, por trás daquele tirano, daquele ataque ao povo de Israel, havia uma ação espiritual. E é interessante que Daniel, ele vai registrar, e eu vou separar esse versículo aí para você. Daniel registra que esse fato ocorreria, que Antíoco Epifânio iria entrar em Israel e iria profanar o lugar mais santo que existia para o povo de Israel, que era o templo de Salomão, e dentro do templo de Israel, e dentro do templo, o Santo dos Santos. E o que Antíoco Epifânio fez? Ele levou uma porca, que é um animal imundo para os judeus, um animal imundo, eles nem comem porco. Então levaram uma porca e sacrificaram essa porca dentro do altar, em cima do altar lá no templo. Ainda colocou uma estátua de Zeus, um ídolo, que também é uma coisa abominável aos olhos do Senhor. E Daniel disse que isso iria acontecer. Daniel profetizou muitos anos antes que isso iria acontecer, e olha que aconteceu. Interessante que o Senhor Jesus, lá em Mateus 24, ele se refere a esse fato, e ele diz que na vinda do anticristo, essa profecia de Daniel, que se cumpriu nesse período de Hanukkah,
essa mesma profecia, ela se cumprirá também no final dos tempos, na vinda do anticristo. Haverá o terceiro templo vai ser construído, e o anticristo irá também profanar esse templo, colocando algo abominável, algo terrível dentro do templo. Está Mateus 24, e você confere aí este versículo, tá? Então a profecia que ocorre, né, duas vezes, uma nesse período de Hanukkah, e depois vai ocorrer no final dos tempos, lá na vinda do anticristo. Antíoco Epifânio era uma figura de anticristo, sabe? Era um anticristo. O anticristo que está relatado lá no livro de Apocalipse, né? Então esse mesmo ser, né, a evolução desse ser, né, esse ser maligno, anticristo, então ele aparece na figura de Antíoco Epifânio. Muito bem. Então o que aconteceu com esse fato? Isso revoltou os judeus. E um homem, Judas Macabeu, se levantou e com a sua família, com seus filhos, ele organizou uma revolta contra o exército de Antíoco Epifânio. E ele, com seus filhos e poucos outros judeus, pessoas simples, sem condição nenhuma de enfrentar exércitos, muito menos um poderoso exército, né? Aí remanescente do exército de Alexandre o Grande, que conquistou o mundo da sua época. Mas esse grupo combateu esse exército de Antíoco Epifânio e, para a surpresa de todos, venceu. E Antíoco Epifânio teve que se retirar com o seu exército ali de Israel. Isso foi um milagre, isso foi uma coisa extraordinária. Um grupo pequeno vencer um exército. Então aí já tira uma lição para nós poderosa. Olha, querido, quem serve a Deus, quem ama a Deus, quem busca glorificar a Deus, pode vir um exército, que esse exército será derrotado pelo poder de Deus. Muito bem. Então eles começaram uma limpeza no templo e arrancaram pedras que estavam ali impregnadas com aquele sangue daquela porca, tiraram, e aonde eles puderam limpar, eles limparam. Onde eles não conseguiram limpar, eles trocavam as pedras e levaram ali muito tempo, até que ficou tudo limpo, tudo purificado. E então eles marcaram o dia da reinauguração, que seria o dia da dedicação. Por isso a palavra Hanukkah. Hanukkah significa dedicação. E, mais especificamente, Hanukkah é dedicação do templo do Senhor. Então, eles organizaram tudo para aquela reinauguração, para aquela dedicação, só que tinha um problema. As luzes do candelabro da menorá, ela precisa de um óleo especial que vem de um local distante, que levaria 8 dias para ser preparado, até trazer para o local do templo. E eles queriam inaugurar naquele dia, e só tinha óleo, só encontraram óleo para um dia. Mesmo assim, eles colocaram óleo no candelabro, na menorá, e acenderam, e essa menorá não poderia se apagar, mas eles não tinham mais óleo, e fizeram a si mesmo, e para surpresa deles, no dia seguinte, a menorá continuava acesa. E assim foi no terceiro dia, no quarto, no quinto, durante 8 dias, que foi o tempo de chegar a nova remessa de óleo, a menorá não se apagou. Isso foi um milagre extraordinário, e é por isso que a festa de Hanukkah, celebrada até hoje, essa festa ela contém 8 dias, por causa dos 8 dias do milagre do azeite.
Essa festa é chamada também de Festa das Luzes, exatamente por causa dessa iluminação. Então ela é chamada de Hanukkah, por causa da dedicação, Festa das Luzes, por causa dessa iluminação e desse milagre. É um tempo de milagre extraordinário e é um tempo também de dedicação a Deus. Muito bem, queridos. Qual o ensino prático dessa festa para nós hoje, para nós, povo de Deus? Bom, o significado prático é que nós, como igreja hoje, templo do Senhor, nós precisamos guardar e cuidar, zelar por esse templo. E esse templo tem que ser constantemente ali dedicado ao Senhor. E nós temos aqui, lá, tanto no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, como também no livro de 2 Coríntios, capítulo 6 também, lá no versículo de número 16, diz assim: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então isso aqui é uma aplicação prática para a vida da igreja. Queridos, notem que essas festas, as duas festas extraordinárias, né, Purim e Hanukkah, são festas bíblicas, são festas dos judeus, do povo judeu, mas são festas bíblicas, elas estão na Bíblia, estão na palavra de Deus. Ora, nós não somos o povo da Bíblia. A Bíblia não passou a pertencer a nós, porque senão nós teríamos que falar assim: ora, a Bíblia é dos judeus, então não tem nada a ver com a gente, não é isso? Nós fazemos isso? Não. Não, a Bíblia é nossa também. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus e a Bíblia é a palavra de Deus, né? Podíamos dizer então também assim: Jesus é dos judeus, porque ele é judeu da tribo de Judá, da família do rei Davi. Não tem nada a ver com a gente. Falamos isso? Não. Não, Jesus é nosso. Inclusive, nesse momento, os judeus nem estão querendo Jesus, judeus do modo geral, né? De um modo específico, muitos judeus, desde o início da igreja, têm se convertido à fé em Cristo, né? Sacerdotes e mais sacerdotes, muitos judeus. Mas a gente sabe que a maioria ainda não tem Jesus como seu Messias, estão aguardando um Messias. E este Messias vai chegar, e este Messias é o próprio Senhor Jesus, e eles então vão reconhecer finalmente, e no final eles vão abraçar o Senhor Jesus. Mas neste momento, eles não estão abraçando o Senhor Jesus, que é exatamente uma estratégia de Deus, um plano de Deus, para que a gente pudesse abraçá-lo, entendeu? Isso tudo está relatado ali nas cartas, principalmente carta de Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre isso no capítulo 11. Muito bem, então, mas se fosse assim, se disséssemos: mas Hanukkah, Purim, isso é do judeu, então vamos dizer que a Bíblia também é do judeu, Jesus também é do judeu, aí nada sobra pra gente. Queridos, tudo é deles, na verdade não é deles, tudo vem deles, porque Deus os escolheu, né? Deus os escolheu para serem aquele veículo, aqueles que seriam veículos transmissores, né? Que iriam trazer, iriam revelar Deus, a palavra de Deus, os mistérios de Deus, os propósitos de Deus. E assim acontece com as festas, esse Purim, né? Que a gente já viu, e Hanukkah. Purim está lá no livro de Esther. Hanukkah, a gente, além dos livros históricos, existe livro histórico, livro dos Macabeus, é um livro histórico, né? Não um livro que esteja na Bíblia, mas que conta relatos desse período bíblico. Mas nós vamos encontrar lá em João, Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 22 e 23, nós vamos encontrar Jesus celebrando esta festa. E está lá
Versículo 22 diz assim: celebrava-se a festa da dedicação. Tá vendo? Então, anote aí na sua Bíblia, você que não sabia disso, esta palavrinha aqui, dedicação, está até com D maiúsculo, porque não é uma dedicação qualquer, é o nome de uma festa. E o nome hebraico aqui é Hanukkah. Você pode anotar aí na sua Bíblia, Hanukkah, festa da dedicação, festa de Hanukkah. Talvez nunca falaram isso para você na escola dominical, nunca explicaram, porque você sabe que os judeus sempre foram perseguidos, atacados. Por isso a questão do antissemitismo, né? Antissemitismo é o ódio aos judeus. E essa contaminação entrou na igreja estatal. No início não, mas lá para o quarto século, com Constantino, aí a contaminação entrou na igreja estatal, aí começou esse ódio, acirrou esse ódio contra os judeus. Então eles procuraram eliminar os judeus, tudo que lembrasse os judeus, sábado, festa, tudo isso foi sendo eliminado, apagado. E a igreja, então, hoje é uma igreja viva, uma igreja renascida, né? A igreja apostólica. E a igreja hoje, ela resgata tudo isso, toda essa raiz, toda essa coisa linda, toda essa coisa maravilhosa, né? E não tem mais medo, né? Aquele medo que colocaram sobre a igreja com relação aos judeus. Olha, gente, que coisa terrível, né? Que coisa terrível. Veja bem, quando você celebra Purim, quando celebramos Purim, imagine seu filhinho perguntando assim, pai, mãe, o que quer dizer isso, Purim? Por que a gente está celebrando aqui Purim? E como é que a gente celebra, né? A gente celebra, nós cristãos, pregando, ensinando sobre o livro de Esther. Aí ali a gente pode fazer uma refeição, a gente canta louvores na igreja. É uma celebração bem bíblica. Nossa, existe as celebrações culturais lá do povo de Israel, faz aquelas festas, botam fantasia. Isso não tem nada a ver com a gente, isso é uma questão de cultura. A gente é a palavra e o ensino bíblico ali de Esther, ok? Aí você está ali naquela festa na igreja, celebrando o Purim, e a criança pergunta. Aí você, o que você vai dizer? Você diz assim, olha, é que aqui no tempo de Esther, inclusive tem Bíblia infantil, né, com desenho, aí mostra lá a rainha, mostra o rei, aí você vai, abre aquele desenho, se a criança for bem pequena, né, se ela for maiorzinha, você já abre a Bíblia, explica ela, e ela, sim, e ela aprende sobre mudança de sorte, de mudança de destino, que Deus cuida de nós, mesmo não aparecendo, mesmo a gente não estando vendo, Ele está cuidando da gente, e aí você edifica ali o seu filho. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Vou fazer uma pergunta. Seja sincero, seja honesto, seja humilde. Principalmente humilde, tá? Quando você está celebrando lá a festa da roça, lá na igreja, na sua igreja, celebrando lá a festa da roça, você já celebrou, né? Aí a criança vai e te pergunta, pai, mãe, por que a gente celebra essa festa aqui? O que significa? Ah, meu filho, você vai explicar o quê? Ah, porque aqui é pra gente lembrar da roça, do interior, pra gente lembrar que existe milho. É isso. É isso, pode. Agora, uma festa de Esther? Não, isso é de judeu. Hanukkah? Não, isso aí é judaizar a igreja. Romanizar pode. Romanizar pode. Queridos, sejamos humildes. Isso aqui é nosso. Isso aqui é bíblico. Isso aqui é nosso. E a mensagem que traz é algo poderoso, algo que nos edifica, né? A gente precisa de muita edificação. A gente vive num tempo bombardeado com entretenimentos para tudo enquanto é lado, queridos. Você já reparou quantos canais de TV você tem? Ilimitado na internet, quantas séries, quantos jogos, quanta coisa para entreter, para distrair. Aí você ainda me coloca festa da roça, festa do não sei o que, do padroeiro do não sei das contas. Pera lá, meu querido. Isso tudo pode. E é escondido
essas riquezas, esses tesouros, não deixe isso acontecer, não. Não deixe isso acontecer. Anualmente, celebre essas festas. Semanalmente, celebre o Shabá. Semanalmente. Traga lembrança. Sem religiosidade. Sem espírito de religiosidade. Só com a palavra. Para quê? Para que a sua fé seja alimentada e você não perca os seus filhos para o mundo. Amém? Então, voltando aqui a Hanukkah. Voltando a Hanukkah. Olha que coisa tremenda. Está lá, capítulo 10 de João, versículo 22 e 23. Diz assim: celebrava-se a festa da dedicação, Hanukkah, em Jerusalém. Era inverno. Versículo 23. E Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Então, olha que coisa tremenda, querida. Era inverno porque é normalmente no mês de dezembro, entre novembro e dezembro, que ocorre anualmente Hanukkah. Tá? Entre novembro e dezembro é o mês de Kislev, o mês bíblico de Kislev, que corresponde ao nosso novembro e dezembro. Então, por isso, inverno. Tá? Geralmente, você vê que nesse período de inverno, de dezembro, está se celebrando a festa de Natal, né? Que os cristãos, os católicos, né? É uma festa católica, celebra, e veja que essa é a época de Hanukkah, certo? Muito bem, queridos. O que essa festa ela mostra para nós, diz para nós, além daquilo que eu já falei, de nós limparmos, né? Mantermos limpo, puro o nosso templo, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mostra aqui também, Jesus celebrava essa festa. Ele, como judeu, ele celebrava Hanukkah todos os anos. E ele agora, já na sua idade adulta, ele agora presente, né, no seu ministério, ele na terra, ele vai ao templo no dia de Hanukkah. Um pouquinho antes, no capítulo 8, né, nesse período de Hanukkah, ele declara: eu sou a luz do mundo. Lembra daquela luz que não se apagou? Aquela luz, aquele milagre? Ele é a luz que não se apaga. E é interessante que o candelabro de Hanukkah, chamado Hanukkah, ele tem 9 braços. Os 8 dias do milagre são representados pelos aqueles 8 braços. E o braço do meio é chamado de servo. Por quê? É com a luz do meio que se acende as 8. Então ela é serva. Ela já tem a luz nela e ela então, da sua luz, ela passa para os outros. Então, essa luz do meio, esse braço do meio, representa o Senhor Jesus, o servo de Deus, que veio trazer a luz para nós. Nós somos representados pelos outros braços e recebemos a luz de Jesus e somos iluminados por ele. Então, é uma festa riquíssima, cheia de luz e cheia de conteúdo maravilhoso para nossa edificação. Queridos, terminamos assim essas 2 festas extraordinárias e completamos o ciclo das festas bíblicas, né? Começamos lá na Páscoa, fomos até Tabernáculos, falamos do Shabá e falamos de Purim e agora terminamos com Hanukkah. E eu quero fechar deixando uma palavra para vocês sobre o propósito da festa. A gente já sabe que os propósitos é a nossa edificação, nosso crescimento, né? Mas vamos pensar aqui, olha só, lá na Páscoa, vamos pensar num espiral. Sabe o que é espiral? Espiral é como uma mola, né? Que vai subindo assim, ó. Vai girando ao mesmo tempo subindo. À medida que ele dá uma volta, ele sobe, dá uma volta, ele sobe, dá uma volta, ele sobe, né? A cada ano, a gente repete as festas bíblicas. Por quê? A cada sábado repete o Shabá. Por quê? Porque Deus espera que a gente vá
crescendo, 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 uma espiral, uma espiral. Então, na Páscoa, você foi salvo, foi salvo. Aí, pães asmos, você começa a santificar, santificação. Depois, primícia, começa a dar fruto. Depois, Pentecostes, enche do Espírito, vai subindo. Depois, trombeta, você se preparando como noiva, né? Se preparando para subir, a expectativa da volta de Jesus. Depois, Yom Kippur, né? Ainda fala de preparo para estar com o noivo e fala do perdão, você liberando o perdão, né? Vivenciando o perdão, liberando as pessoas que te magoam. Isso fala de preparação também. Aí, depois, tabernáculo. Tabernáculo fala de simplicidade, vida simples naquelas cabaninhas, né? E também fala de realeza, porque você vai reinar, está sendo preparado, está se preparando para reinar com o Rei Jesus. Aí, volta. Tá vendo? O espiral assim. Aí volta. No outro ano, sua salvação. Você lembrar da sua salvação, valorizar a sua salvação. Depois, você voltar para a santificação. Tinha se esquecido e volta. Depois, o enchimento do Espírito, através da leitura da palavra, busca, oração, jejum, para ser cheio do Espírito, porque você não pode ficar vazio do Espírito. E assim você vai, tá? E igualmente, Purim, sabendo que Deus muda a sua sorte, muda o seu destino. Igualmente, Hanukkah, um tempo de milagres, um tempo de você limpar o seu templo do Espírito, que é o seu corpo. Aí lembra um pouquinho de pães asmos aí em Hanukkah, né? Entendeu? E vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Então, são as festas bíblicas. Agora eu te pergunto, isso não é um programa assim fantástico para a igreja? Se a igreja fizer isso todos os anos, ela não vai ter tempo de ficar inventando moda, né? Aí bota um congresso disso, uma coisa daquilo, um negócio que não leva a nada, que passa, se esquece, o que não leva a nada. Podemos ter algumas coisas, sim, práticas, necessárias ali para o funcionamento da dinâmica da igreja. Podemos, mas não devemos estar com muito ativismo, botar um monte de coisas, e não colocar o essencial, que são os ensinos das festas bíblicas, tá? Eu creio que ficou bem claro para vocês, durante todos esses estudos, não há religiosidade, não queremos ser judeu, porque não somos, não queremos ser, nem fazer como eles, porque nem conseguiríamos fazer. A Bíblia é nossa, é a palavra de Deus, essas festas são do Senhor, e de acordo com o que a palavra de Deus diz, a gente então celebra, relembra, recebe esses princípios, esses ensinamentos que têm o objetivo de nos levar a um crescimento e amadurecimento espiritual. Que Deus te abençoe, te fortaleça grandemente, te faça crescer cada vez mais, e é isso, tá? Que Deus te abençoe. Shalom. Grande beijo e até os próximos estudos.